Bom dia! Esta é a edição da Cor do Dinheiro do dia 26 de dezembro do ano da graça de 2019. O meu nome é Camilo Lourenço. Bem, duas coisas. Já mediu a cintura dos últimos 7 dias? Já foi à balança? Então, se não foi, vá e meça. Bom dia, Laura Carneiro. Já está a ver. Então, olha, pega numa fita métrica e meça, a ver quantos centímetros tem a mais. Vá à balança, pese, para ver quantos quilos tem a mais. E se estiver fora do que é o registro que você quer, fecha a boca nos próximos dias, porque daqui a 5 dias você vai ter outra cena de comezaina como teve nos últimos dias. Bem, se for como eu, já estou a precisar de perder mais 2 quilos em relação àquilo que eu tinha. Portanto, olha, isso é para todos. Em segundo lugar, dizer que eu sei que é duro, dia 26 de dezembro, quinta-feira, regressar ao trabalho hoje, para aqueles que regressam ao trabalho, porque há muita gente que depois faz pontes e faz diretas até ao fim do ano, o que acho muito bem, aliás, eu gostava de poder fazer isso, mas dizia eu, dia 26 de dezembro para nós é dia de trabalho e, portanto, aqui estamos a fazer a Cor do Dinheiro. E como vai ver pela agenda, é uma Cor de Dinheiro muito preenchida, que tem alguns dos pontos que nós tínhamos ficado a abordar nos dias passados, mas também tem a excelentíssima comunicação ao país feita pelo nosso querido Primeiro-Ministro ontem. Já lá vamos. Bom, então, como tradicionalmente, vamos ao período antes da ordem do dia. Para comentar o quê? A nossa querida Marta Quase Temido anda em espírito natalício. Então vai daí, resolveu presentear-nos com autorização para fazer mais 20 unidades de saúde familiar. Bem, eu fico sempre muito sensibilizado com esta mãos largas, não é? De cada vez que a nossa querida Marta Quase Temido aparece, é para anunciar uma coisa nova, seja para inaugurar um centro de saúde familiar, unidade de saúde familiar, seja para inaugurar um centro de saúde, seja para dizer que, para não dizer nada, fala, não diz nada. Bem, mas dizia eu fico muito agradado com este espírito natalício da Marta Quase Temido. A única coisa que me apraz dizer é, ó Senhora Ministra, em vez de nos atirar areia para os olhos com vamos autorizar mais construção disto e mais daquilo e o diabo a 4, faça-nos um favor, resolva o problema dos médicos, que não há, dos especialistas. Olhe, resolva lá o problema da urgência do Hospital Garcia da Horta, daqui do outro lado do rio, ok? Resolva o problema da lista de espera de 3 anos para uma consulta. Resolva a lista de espera de 1 ano e 1 ano e meio para certas cirurgias, inclusive em casos graves, urgentes. Eu até esqueci-me de dizer aqui há 1 semana e meia, o Correio da Manhã trazia uma história de uma pessoa no Algarve que estava há 5 anos à espera de uma cirurgia urgente. E isto é que nos devia preocupar. E isto é que eu gostava de convidar a Sra. Ministra a utilizar o seu melhor espírito natalício para resolver. Não é anunciar que agora vamos abrir, vamos fazer mais 20 unidades de saúde familiar, não sei das quantas. Bom, isso não resolve nada no curto prazo. Bom, segundo, como já percebeu, eu estou muito pouco cristão para com os políticos, não é? Não estou nada na quadra, nem vou estar. Segundo ponto. É um artigo que sai hoje no meu jornal, eu não tinha lido, mas li no... Saiu hoje, já saiu ontem no Negócios, sobre os bancos e aquilo que os contribuintes estão a suportar. O artigo nem sequer é nosso, o artigo é da Bloomberg, salvo erro, e faz uma análise dos bancos europeus. E diz assim, 10 anos depois, os contribuintes continuam a pagar resgates de bancos. Bom, isto não é só para Portugal. Você está recordado de quantas vezes nos prometeram nos últimos 10 anos que acabou, a partir de agora são os acionistas, depois são os obrigacionistas e, em última instância, serão os depositantes a pagar os desmandos dos bancos? Então, para você perceber a gravidade disto, eu vou-lhe dar uma listinha, não é minha, não é uma listinha, que a Bloomberg atualizou. Antes de mais, fica aqui uma frase do Sr. Michel Barnier, na altura era o responsável pela Autoridade de Regulamentação Financeira da União Europeia,
que dizia mais ou menos isto: os contribuintes não estão mais na linha da frente para pagar pelos erros dos bancos. Isto foi em 2013. Nós estamos quase em 2020. Você quer ver a lista? Olha, na semana passada, a Alemanha meteu 3,5 mil milhões no Norddeutsche Landesbank Girozentrale. 3,6 mil milhões de euros. Quase aquilo que nós metemos na Caixa Geral de Depósitos. Quer mais? Itália. Tem aqui uma lista brutal de Itália. Banca Popolare di Bari. Ok? Quer mais? Este alemão. Nord LB. Mas não fica por aqui. Banca Carige. Itália. Sempre Itália. Mas como nós não nos fartamos de Itália, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Mas quer mais? Vê aqui o banco mais antigo do mundo, ouviu bem? O banco mais antigo do mundo, que se conhece. Banca Monte dei Paschi di Siena. É o banco mais antigo do mundo. Teve quase a ir à falência. Não podia faltar. Caixa Geral de Depósitos. Eu disse-lhe há bocadinho. 3,9 mil milhões de euros nós lá metemos. Bom, e por último, Cyprus Cooperative Bank. Isto são só 10 exemplos. Ou seja, o que nós temos de ficar aqui a pensar é como é que... Aliás, não é como é que... Os problemas dos bancos são sempre problemas de toda a sociedade. Apesar daquilo que a extrema-esquerda costuma dizer, inclusive também a extrema-direita, não sei o quê, meter dinheiro, não há hipótese. Quando um banco vai à falência das duas, ou a gente deixa ir à falência mesmo, e depois é um problema para muita gente, para a economia e para os depositantes, ou então vai lá socorrê-lo. Ora, nos bancos é dos piores problemas que nós temos da sociedade. É triste pensarmos que se calhar a regulamentação financeira não avançou o suficiente e que nós, mais tarde ou mais cedo, poderemos vir a ter problemas como este. Repare, 10 anos a pagar resgates de bancos. Bom, ponto seguinte. O investimento público, este sim em Portugal, continua abaixo do prometido pelo Governo. Até o terceiro trimestre. Estranho. Nós ouvimos um Mário Centeno a fazer uma conferência de imprensa todo ufano a falar dos progressos orçamentais do terceiro trimestre. Esqueceu-se do investimento. Oh pá, que chatice, pá. Não é? Pois, assim também eu apresento superávites. Querem um exemplo? Olha, o Governo tinha prometido investir em 2019, investimento do Estado, ok? 4.800 milhões de euros. Sabe quanto é que está executado? A análise está no meu jornal, Jornal de Negócios. Passa publicidade. Sabe quanto é que está executado até ao final do terceiro trimestre deste ano? 2.582 milhões de euros. Estava orçamentado 4.800. Bom, se você quiser pôr o investimento ao nível que está prometido, só neste último trimestre, que termina agora, tem de investir mais de 15%. O ritmo de 15%. Bom, você acha isto credível? Não acho, mesmo que seja fiel crente no governo e nas capacidades brutais do socialismo. As únicas capacidades brutais do socialismo que eu reconheço é para criar pobreza, mais nada. Mas pronto. Mas, mesmo que você seja um crente do socialismo e seja um fiel defensor da malta que aí está, epá, por favor não acredite nisto, porque você vai mesmo chegar ao final deste ano com execução orçamental num investimento público bem abaixo do que tinha sido prometido. E depois faça um favor, vá fazer a comparação com todos os anos anteriores, ok? Dos últimos 4 anos de legislatura, vai chegar à conclusão que o investimento esteve sempre brutalmente abaixo do que o Governo prometeu. Mas, e sistematicamente, brutalmente no valor, e sistematicamente porque se repete nos últimos 4 anos. Bom, não é por acaso que eu trouxe isto. Já lá vamos, ok? Tem pimenta esta. Bem, último ponto. O Jornal de Notícias conta-nos hoje uma história de encantar. Estamos em uma época natalícia, portanto, é a história de encantar. Qual é a história de encantar? Diz assim, está aqui a manchete do Jornal de Notícias: mulher de banqueiro recebia 2.000 euros por mês para dar estabilidade emocional ao marido. Eu pensei, quando vi isto, pensei assim, bom, querem ver que é uma manchete do dia 1 de Abril? Não, é uma manchete do dia 26 de Dezembro de 2019. Então diz assim, reza a história: gestor do crédito agrícola negou, mas escreveu uma carta a confirmar, atenção, abrir aspas, é há mais de 36 anos o meu fator de equilíbrio, fechar aspas, afirma Licínio Pina. Portanto, eu presumo que seja o gestor do crédito agrícola.
Bom, eu não se ria, por favor. Eu tive quase a rir-me durante esta história, mas a contar isto, mas não se ria. Embora seja uma história para rir. Eu, por esta ordem de ideias, devia receber 2.000 euros por mês de muita gente, porque algumas coisas que faço também funcionam como fator de equilíbrio emocional. Não era uma coisa. Devia haver vergonha, não é? Desculpa, eu não resisti a rir. Devia haver vergonha, porque dizer que se paga à mulher 2.000 euros por mês porque ela é fator de equilíbrio, ou não sei quantos, de equilíbrio emocional, isto é um insulto. Eu só pergunto a quem normalmente costuma indignar por aí com as histórias da carochinha, se vai indignar com esta história também, porque eu acho que coisas destas merecem, percebe? Já agora, toda a malta que funciona no universo do crédito agrícola não se quer indignar com esta história. Isto é uma vergonha, não é? Chegar-se a este ponto e estar a dar justificações destas, isto é de rir, acho eu. Eu não estou nada cristão, não é? Como já lhe disse há bocadinho, não estou nada de acordo com a quadra que estamos a viver. Bem, então vamos lá, depois de 12 minutos de período de ordem do dia, vamos lá para a agenda de hoje. Eu tinha-lhe dito, dado a entender antes de ontem, no vídeo dia 24 de dezembro, que a mini-conferência de Mário Centeno tinha provocado alergia dentro do governo. Não foi este termo que utilizei, mas enfim. Alergia, entre aspas. Estamos a falar daquela conferência de imprensa desta semana, em que ele veio logo falar do terceiro trimestre do ano e do superávit orçamental, que eu já lhe expliquei aqui de onde é que vem, não é? Da falta de investimento ali, olhem nos diques do Mondego e não sei quantos e coisas desse género. Educação, saúde, a nossa Marta quase de mini, por aí adiante, já lhe expliquei isso. Mas vamos à história da alergia. Isto provocou alergia dentro do governo. Primeiro, aquela conferência de imprensa foi feita sem dar conhecimento a outros membros do governo. Ok? Em segundo lugar, foi uma conferência de imprensa na primeira pessoa. Eu. Terceiro, aquela conferência de imprensa foi feita a falar de louros próprios. Não está ali o governo. Bem, houve gente no governo que se chateou com isto, ficou incomodado, porque aquilo soou a propaganda do Ministro das Finanças, Mário Centeno. Bom, nós não estamos admirados. Aliás, como vai ver a seguir, vamos analisar o One Man Show, não é, aliás, o Eu Man Show, não é o One Man Show, é Eu Man Show, já vou dizer porquê, de Mário Centeno. E sobretudo, porque isto mostra, por parte do Ministro das Finanças, uma necessidade muito grande nas últimas semanas de dourar a pílula. Bom, mas repare, tudo isto aparece depois de uma conferência de imprensa do Orçamento de Estado, também com a mesma filosofia. Aliás, devo dizer-lhe que dentro do Governo houve ministros que até deram conhecimento ao Primeiro-Ministro de que estavam um bocado incomodados com este Eu Mando Show. Foi agora, por causa da história da conferência de imprensa, que não foi dado conhecimento aos outros, e fui eu. Depois foi na conferência de imprensa da apresentação do Orçamento de Estado, outra vez a exaltação dos feitos das finanças, falou-se poucos dos outros, mas houve gente dentro do governo que somou a esta conferência de imprensa de Mário Centeno sobre o investimento, qual é o investimento? Era bom que fosse sobre o investimento do terceiro trimestre do ano, com outra, que foi, não sei se reparou, eu já lhe dei conta aqui de um pormenor sobre o Ministério da Saúde, mas na conferência de imprensa do Orçamento, Mário Centeno distribuiu chapada por todo o lado. Mas chapada, não é? Porque quando dizia, porque, por exemplo, falou no aumento do investimento na saúde, disse, bom, agora vão lá exigir, ok? Ou seja, aquela raivinha que saiu lá dentro. Foi a custo, contra a vontade dele, que aquilo foi feito. E porque ele queria apresentar um resultado melhor. Já lá vamos. Bom, portanto, é a segunda de Mário Centeno no espaço de uma semana. Mas se você for ver recuar isto nas últimas semanas, já tinha havido outras. Mas, como você percebeu, o Ministro das Finanças fez questão de dizer isto foi um tempo recorde, o orçamento, não há aqui chatices com ninguém, não há aqui problemas com nenhum Ministro, mas vê-se que há, até não é só pela body language, foi aquilo que ele foi dizendo. Mas, esta coisa do eu, que foi no orçamento, que foi agora, na execução orçamental, mostra que o Dr. Mário Centeno está a tentar dourar ao máximo a pílula.
E daqui vamos à história do Eu Man Show. Não é o One Man Show, é Eu Man Show. Porquê é que Mário Centeno está a fazer isto? Olha, por duas razões. Ele acha-se o supra-sumo da cocada. Ele acha-se a última Coca-Cola do deserto. Ele quer ficar na história como o primeiro que esteve um assistente orçamental. E esse vai ficar na história que teve o primeiro assistente orçamental. Não vai ficar na história, é na sustentabilidade desse assistente orçamental. Nós temos falado muito disto ultimamente, mas confirma-se. Bom, o problema disto tudo é que, da tal alergia dentro do governo, há gente a lembrar isto já. Espera aí. Afinal, quando foi do Orçamento de Estado, havia uma tabela do relatório do Orçamento que estava mal, que era sobre a carga fiscal, que afinal era superior àquela que me tinha dito. Bem, depois, o meu jornal denunciou falhas nas tabelas do ISV, Imposto sobre Veículos. Bom, agora, esta semana, aparecia a história de que afinal a dotação provisional, eu já lhe explico aqui a dotação provisional, ou não existe lá no orçamento ou está escondida. Eu sinceramente acho que existe, está ali escondida, que é um daqueles truques a Mário Centeno. Bom, é muita coisa a acontecer no espaço de uma semana. Se você for comparar este orçamento com os orçamentos anteriores, isto não aconteceu, não é? Mário Centeno é muito esperto, escondeu uma série de coisas, mas não cometeu deslizes destes. Ora bem, o que dentro do governo está a dizer é, então pá, aquele gajo, é mesmo esta a expressão, aquele gajo anda para ali a fazer um show-off à frente em relação àquilo que anda a fazer e depois, olha, é um erro relatório do orçamento, é um erro nas tabelas do ISV, agora é uma história sobre a dotação provisional. Ora bem, isto não cheira bem. Pois não cheira bem. Primeiro, o doutor Mário Centeno está a dourar a pílula. Segundo, está a mostrar que o gajo é o maior. Terceiro, está a mostrar que tem pressa em sair do governo. Mário Centeno quer sair, está incomodadíssimo. Está incomodadíssimo com as rasteiradas que anda a levar do Primeiro-Ministro. Eu digo bem feita, eu avisei, eu de que esta conversa aqui com vocês sobre aquilo que eu disse a Mário Centeno de ser Ministro das Finanças. Estou farto de dizer isto, vamos lá chegar. Mário Centeno está chateado com o Primeiro-Ministro, sabe das rasteiradas que se está a pregar. Está chateado com outros ministros que deixaram sair informação para os jornalistas nas últimas semanas e agora está incomodado com o Cisa Vieira. E porquê é que está incomodado com o Cisa Vieira? Porque Cisa Vieira sempre foi um protegido e um próximo do Primeiro-Ministro. Cisa Vieira está a tomar algumas das funções ou assuntos que estavam nas mãos de Mário Centeno. Uma das coisas que Mário Centeno não está feliz é com a história daquele relaxamento das regras das PPP, que nós criticámos aqui amplamente. Portanto, Mário Centeno neste momento é o incompreendido dentro do governo. E eu até acho que ele tem razão em algumas coisas. Mas olha, encostou-se tanto ao outro lado que agora não tem moral para criticar. Ou seja, é aquela teoria de quem se deita com miúdos acorda molhado. Atenção, deita com miúdos não é nesse sentido, não é? Que algumas pessoas podem estar a pensar, não é isso. É, quem se deita com crianças irresponsáveis depois acaba molhado, não é? Portanto, Mário Centeno só se pode queixar de si próprio. Mas eu suspeito que dentro do governo há gente, suspeito não, sei que há gente dentro do governo que não quer que Mário Centeno saia como se fosse primeiro o mártir e em segundo lugar como o responsável por tudo maravilhoso que aconteceu nos últimos anos. Portanto, este espetáculo lamentável, deprimente a que nós estamos a assistir, vai continuar. Há uma certeza que eu tenho, e dentro do governo também já se tem, desde o Primeiro-Ministro até outros ministros. Mário Centeno quer sair já, percebe? Já, quer dizer, depois de apurar o Orçamento de Estado, o excedente de 2019, eu disse excedente, ok? E deixar as coisas encaminhadas para 2020, Mário Centeno quer sair. E quer sair rápido. Eu já lhe disse aqui, quanto mais cedo sair, melhor para ele. Porque eu acho que isto vai correr mal para Centeno. Recorda-se quando é que eu disse isto? Deve ter sido os primeiros analistas a dizer isto. Isto vai correr mal para Mário Centeno. E a gente vai lá chegar. Bom, já agora uma coisa. Recorda-se que eu lhe chamei a atenção aqui, no vídeo dia 24, acho que foi 24 ou 23, vai lá ver, que aquele anúncio por parte de Cisa Vieira, de que afinal os desdobramentos dos escalões de IRS vai avançar em 2020, foi feito por ele, e não pelo Ministro das Finanças. Isto azedou ainda mais a relação entre Mário Centeno e Cisa Vieira. Mas, preste bem atenção àquilo que eu lhe disse, ok? Cisa Vieira anunciou os escalões de IRS, desdobramento
para 2020. Não se esqueça disto, ok? Vai-se recordar disto nos próximos meses. Bom, adiante. Já agora por falar em incompreendidos, vamos mudar de assunto, vamos para a saúde, porque a saúde agora vai ocupar o resto da nossa conversa de hoje. E pá, já vamos com 21 minutos, Nossa Senhora. Mas vamos lá. Houve gente no governo que não gostou nada desta história das PPP e do fim das PPP. Há gente entre o PS, gente séria, olha, com a Maria de Belém, que não gostou, mas dentro do governo. Sabe porquê? Porque na semana passada, quando surgiu aquele relatório do Tribunal de Contas a dizer que as PPPs tinham poupado uma pipa de massa e tinham alargado os cuidados de saúde, ou seja, era uma boa solução, houve gente no governo que se virou para Marta Temido e para o Ministro e pá, nós estamos a pôr a jeito. Então, tanta informação a dizer que as PPP na saúde funcionam e nós estamos a fazer o contrário. Isto incomodou alguns ministros e fizeram saber isto ao Primeiro-Ministro. E inclusive houve quem comentasse isto com a Martinha, com a Marta quase Temido. Bom, eu acho muito bem. Porque contra factos não há argumentos. Uma coisa é ideologia, outra coisa são factos. E os factos é a análise de um Tribunal de Contas. Eu recordo às pessoas que o Tribunal de Contas é uma instituição séria. É um tribunal. A Constituição define como verdadeiro tribunal, ok? Isto não é um grupo de amigalhaços que anda para ali a fazer análise de economia ou de finanças públicas. Não, é uma análise séria. Bom, fica para registro, porque você vai se lembrar também desta mais tarde, ok? Em 2020. Há muita promessa para 2020. Bom, não sei se viu ontem a comunicação do nosso querido Primeiro-Ministro, nosso querido líder, que é pá, de repente deu-lhe um rebate de consciência para a saúde. É pá, há muitos problemas e não sei o quê, vamos resolver isto, vamos fazer o maior investimento sempre e não sei quantos na saúde. Pá, duas coisas. Olha, em primeiro lugar, você lembra-se do que eu lhe li há bocadinho dos dados do investimento público em 2019? Eu vou recordar. O orçamentado está a 4.800 e não sei quantos milhões. Executado está até ao final do primeiro trimestre, terceiro trimestre, 2.800 e não sei quantos milhões. Faites la liaison. Vou-lhe fazer uma pergunta honesta. Você, que olha para estes números, acredita na promessa que o Primeiro-Ministro lhe está a fazer para 2020, sobre o Serviço Nacional de Saúde? Olha, eu não acredito. Mas se você quiser acreditar, força, ok? Eu acho que o mundo é dos crentes, percebe? Eu não acredito no António Costa. Aliás, como não acredito numa série de políticos. E, portanto, não vou acreditar nesta promessa. Por amor a mim, que sou utente do Serviço Nacional de Saúde. Já agora, já vem aí, a crise da gripe está a acelerar. Vamos ver nas próximas semanas como é que isto vai aguentar, ok? Ponto seguinte. O que me impressionou mais ontem a ver a carinha do Primeiro-Ministro na televisão foi pensar nisto. Espera aí, então o António Costa está a dizer é que você não sei se reparou, mas o António Costa reconheceu o problema nos atrasos de consultas, cirurgias, não sei quantos, e reconheceu que há problemas de suborçamentação no SNS. Ou seja, o António Costa estava ontem a dizer que é verdade tudo aquilo que ele dos últimos anos disse que não era verdade, está a perceber? Agora digam-me lá, quem é que acredita num tipo assim? Quem é que acredita num político que ontem vem dizer que isto é verdade tudo aquilo que ele disse que era mentira dos últimos 4 anos? Você acredita? Eu não. Mas olha, se você acreditar, parabéns. Eu gosto dos crentes, percebe? E não é crentes na Senhora de Fátima. Bem, já vamos com 24 minutos, eu vou pedir um favor. Vou deixar a história de que já vem de dia 24, do atraso na ADSE e outra coisa, o programa do Medina, lembra-se que eu tinha prometido falar? Vou guardá-los para amanhã, ok? Porque hoje foi só sobre as dissensões dentro do governo e os problemas da saúde. Bom, já chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero dizer que amanhã vai haver think tank. Deve ser para ir para o meio da tarde, mas eu amanhã de manhã vou anunciar a hora. Vai ser só entre mim, o Jorge e o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Vamos analisar, tentar fazer um balanço de final de ano, não é? E dizer-lhe que, ou ainda esta semana ainda vamos ter mais um Deals on Wheels também, e dizer-lhe que, para o final, aquilo que eu lhe peço sempre. Olha, primeiro obrigado às 2.000 pessoas que estão em direto, num dia 26, depois da ressaca, é sempre terrível, não é? É bom saber que está 2.000 pessoas a aturar-me depois da ressaca, e dizer-lhe aquilo que lhe digo sempre, àqueles que estão a ver e aos que vão ver, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, mesmo na altura do Natal, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.